Olá, ser criativo! Estou aqui para realizar uma leitura para entendermos juntos quais transformações estão disponíveis para o seu momento. Eu me chamo Carol Agnes, sou artista, taróloga, e estou aqui para canalizar mensagens do sutil, da sua espiritualidade, dos seus mestres, mentores, do universo, diretamente até você. Temos hoje aqui duas opções. Eu peço que você respire profundamente, se conecte por uns instantes e escolha a opção que ressoa com você. Então, opção 1, ametista, opção 2, cristal de quartzo. Se conecte, sinta internamente e através da opção que você escolher, nós vamos entender quais oportunidades de transformação estão disponíveis para você. Vamos lá então? Começando aqui então com a opção 1, com a drusa de ametista, vamos entender então, primeiro, qual é o portal, ou seja, qual é essa oportunidade de transformação que está disponível para esse grupo. Então vamos lá, tarô, espiritualidade, mestres, mentores. Qual é este portal? Qual é essa oportunidade disponível para este primeiro grupo? Vamos lá? Duas cartas, por favor. Os enamorados, ok. Mais uma carta, por favor. Qual é essa oportunidade de transformação, por favor? Ok, Cavaleiro de Ouros. Caiu, eu aceitei. Então, vamos lá. Começando aqui com essas duas energias de oportunidade de transformação para o grupo 1, o grupo do cristal ametista. Então, a gente tem aqui a primeira energia, os enamorados, e este cavaleiro de ouros. Então, a primeira energia, ela é normalmente bastante poderosa. Ela dita, né, muito do que vem logo a seguir. Então, a gente tem aqui essa carta dos enamorados. E me veio logo de cara essa energia das conexões, até porque os enamorados falam muito disso. Então, parece que para esse grupo existe uma oportunidade de transformação de novas conexões ou até mesmo de fortalecimento de algumas conexões que já existem. E essas conexões podem ser conexões amorosas, podem ser conexões de relacionamento amoroso, de amizade, parceria, parcerias de trabalho. Inclusive, né, você talvez fortalecendo uma parceria que já existe no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, ou você conhecendo alguém também aqui para algumas pessoas, ou também você se conectando com alguém que pode vir a te ajudar no seu trabalho, alguém que pode vir a te ensinar sobre algo, a te trazer novas visões, novas percepções. E vem muito isso aqui e até vem, né, em seguida esse Cavaleiro de Ouros, que fala, né, que essa conexão, que essa oportunidade de transformação vai trazer sim coisas boas, principalmente, né, se a gente for ver aqui em questão para algumas pessoas, né, desse grupo, em questão de trabalho, em questão de matéria, pode ser que sim, que você encontre com alguma pessoa que talvez você faça até um curso com essa pessoa ou você feche uma parceria de trabalho com essa pessoa e isso te traz retorno financeiro, te traz novas ferramentas para lidar, para efetuar o seu trabalho, para materializar os seus desejos, porque esse cavaleiro fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre essa busca pela matéria, algo chegando até você, algo que chega até você, mas não chega como um milagre, num piscar de olhos, chega porque você também está fazendo para que isso chegue, você vem manifestando isso. E no momento que você se conecta com as pessoas certas, com as pessoas que estão alinhadas, com as pessoas que vão te trazer novas visões, novas percepções, isso tudo chega mais rápido, digamos assim. Parece que vem com mais facilidade até você. Em questão também, né, de relacionamento amoroso, que a gente pode sim estar falando aqui de uma transformação nesse sentido de relacionamento amoroso, a gente tem uma energia também de concretude, de algo que está sendo construído, que vai ser construído sobre uma base sólida, realmente um interesse que é um interesse forte, um interesse
genuíno, um interesse que parte desse desejo de firmar raízes e não só algo raso, algo que qualquer tempestade, qualquer dificuldade, desafio pode levar. Então a gente tem aqui sim parcerias, existem sim pessoas que podem estar já no seu círculo, que podem já conviver com você ou que podem estar se aproximando de você nos próximos períodos e que vão sim te ajudar nesse processo de transformação. Antes eu tinha ficado por um minutinho pensando e quis fazer esse link antes de falar isso, mas me veio a questão de, talvez, para algumas pessoas aqui, se hoje você está muito eremita, muito recolhido em casa, muito afastado de relações sociais, de, às vezes, reuniões, alguns eventos, se você está muito afastado disso, talvez aqui seja uma oportunidade de você se abrir um pouco mais, porque às vezes quando a gente sai, quando a gente se abre, quando a gente se permite conhecer pessoas novas, conversar com pessoas que a gente já conhece, às vezes pode ser até em um barzinho, em um jantar, indo na casa dessas pessoas, indo a algum evento, enfim, são inúmeras possibilidades. A gente firma essas conexões, a gente se conecta no real, no olho a olho, não só pela internet, não só nessa conexão como a gente está tendo aqui agora, mas uma conexão física. Aqui a gente tem os dois de mãos dadas, né? Então, uma conexão onde as duas pessoas estão ali trocando, conversando, trocando suas visões, suas experiências, e isso pode ser muito engrandecedor para ambas as partes. Então, se você hoje está nessa vibração de maior recolhimento, tudo bem também, é importante que você respeite isso, mas que você perceba que muitas vezes a gente perde sim algumas oportunidades quando a gente deixa de sair, quando a gente deixa de expandir. Muitas vezes a gente pode encontrar as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, e isso pode transformar sim muitas coisas que vão estar acontecendo na nossa vida. Então aqui existe essa oportunidade de transformação de parcerias, de trocas, como eu já falei, e é importante que você esteja atento a isso. Talvez se surgir alguém querendo fazer uma parceria de trabalho, avalia, vê o perfil da pessoa, o perfil de trabalho dela, se faz sentido ou não, e quem sabe fecha essa parceria, ou então se alguém te fizer alguma outra proposta também, se surgir alguém também, algum contatinho interessado em fortalecer algo que já existe, ou então em se conhecer melhor, talvez seja também interessante. Esteja aberto, esteja aberta, pois existe sim aqui essa oportunidade para chegar na sua vida. Agora a gente vai entender sobre os desafios, sobre essa transformação, quais que são os possíveis desafios e quais que são também as suas potências, como utilizar dessas potências ao seu favor e extraindo melhor dessas oportunidades, dessas parcerias que podem estar chegando. Vamos aprofundando aqui, entendendo um pouco melhor. Então, quais são, Tarô, os possíveis desafios que esse grupo pode estar enfrentando frente a essa transformação? Vamos lá? Desafios. Desafios, por favor. Ok, Rei de Paus, ok. E as potências. Quais são as potências, Tarô? Nos mostre, por favor. Potências. O mundo, meu Deus, que lindo, perfeito. No fundo, um 9 de paus. Enquanto eu embaralhava, me veio uma percepção também de que além dessas parcerias, além dessas trocas, além de talvez você estar encontrando alguém que pode vir a te ensinar algo, que você pode fazer algum curso, aprender algo com essa pessoa, talvez também você pode ser, claro, você é essa pessoa que vai estar ensinando para as outras pessoas também, porque nessa questão do encontro, nessa questão das relações, é sempre uma troca, é essa balança do dar e do receber. Mas aqui me vem a questão de que talvez você pode ser esse professor, e aí depois vem aqui com esse rei, né? E talvez confirme isso, porque o rei de paus, ele é visto como o professor do tarô, inclusive aqui ele tá como se fosse dando aula, explicando algo para um gatinho.
Então, talvez você também seja esse professor, talvez você também seja esse mestre de si mesmo e esse mestre que também estende os seus conhecimentos aos outros. Pode ser que também haja uma oportunidade, alguma escolha que você tenha que fazer nesses próximos momentos, alguma escolha que vai ditar os seus próximos caminhos, as próximas portas que estarão se abrindo na sua vida. E é muito importante que você escolha de uma forma sábia, que você escolha de uma forma prática, que você perceba quais são as suas reais necessidades, tanto materiais, mas também interiores, não deixar só o material pesar nesse caso. E perceber quais são as ferramentas que você já tem hoje, o que você já tem, que você carrega aí com você e que você pode utilizar nesse caminho que você vai escolher. Então, pode ser que surjam algumas oportunidades que você tenha que fazer, sim, essa escolha que precisa ser feita com sabedoria. E aí aqui, né, a gente tem a energia dos desafios, esse rei de paus. Então aqui me veio essa questão de que talvez hoje você possa enfrentar algumas questões de falta de confiança, de talvez não acreditar nos seus potenciais, não confiar nos seus potenciais, nas suas capacidades, nos seus conhecimentos também. Então, supondo que aqui a gente tem para algumas pessoas alguém que está querendo colocar algo no mundo, algum curso no mundo, algum produto no mundo, que está querendo iniciar um novo emprego, uma nova jornada, mas está inseguro, sente que não é capaz, sente que não está pronto ainda, sente que não tem os conhecimentos necessários. Talvez você venha se sabotando internamente, porque esse rei, né, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da autoconfiança, mas aqui como desafio ele cai no sentido da falta de confiança, né? Então talvez você nem consegue se ver como você realmente é, você não se vê com os olhos das outras pessoas como elas te veem, que é como uma pessoa assim empoderada, como uma pessoa capaz. Talvez hoje a gente ficou aqui no fundo com esse 9 de paus, né? É uma energia de fogo também, é essa energia que fala do seu poder interior. Talvez hoje você esteja até mesmo cansado, você esteja sentindo que está com muita coisa para dar conta, que não está conseguindo dar conta de tudo, que está matando um leão por dia, como dizem, né? E que está se esforçando muito, que não está vendo as coisas acontecer. Mas talvez seja porque você, se for ver assim a fundo, talvez você não está confiando que realmente pode acontecer. Talvez você não está confiando profundamente que você é capaz de fazer acontecer. Então, às vezes, a gente diz conscientemente, né, que e a gente quer tal coisa. Isso, né, é o que a gente está vendo ali, é uma pequena parte da nossa consciência. A gente fala, a gente quer isso, a gente gostaria de estar em tal emprego, gostaria de X situação, mas às vezes o seu inconsciente está dizendo, não, você não é capaz, não, você não é merecedor. E aí você fica com esse conflito interno e se torna muito mais difícil de você alcançar o que você realmente deseja. E isso aqui, né, pode ser que seja, como eu falei, né, se você está querendo colocar algo no mundo, ou às vezes, inclusive, se você está querendo um relacionamento amoroso, essa troca com alguém, se você vem buscando por parcerias, sejam amorosas, de amizade, de trabalho, então pode ser que hoje você venha se sabotando, você não venha confiando que você é capaz, que você é merecedor e sente que as coisas não estão chegando até você e que você não está chegando até elas também. Parece que está sendo necessário muito mais esforço do que seria o correto, digamos assim, porque a gente está acostumado com isso, né? Fomos condicionados a achar que o dinheiro ele vem de forma suada, que o sucesso, enfim, vem com às vezes coisas ruins junto. Então, muitas vezes você pode estar se bloqueando, você pode estar se sabotando e nem está percebendo. Então, ativar esse olhar mais atento, perceber mais se o que você está dizendo é realmente o que você está sentindo. Se você realmente vem confiando nos seus potenciais, que aqui a gente tem claramente alguém com muitos potenciais, inclusive aqui nas potências saiu a carta do mundo, que mostra alguém completo em si, alguém com muitos conhecimentos, alguém que já viveu muitas etapas, que já passou por muitas coisas e que hoje, reunindo tudo isso, organizando tudo isso, tem um repertório incrível, tem uma visão de mundo incrível.
mas você vem se sabotando. Esse rei aqui mostra essa questão, né, de autossabotagem e de que talvez você deixe, às vezes, com que as comparações com outras pessoas façam com que você se sabote ainda mais, porque antes esse rei me passou uma energia também de que talvez nessas trocas que você tem, nessas novas pessoas que você vai se conectar, que você vai conhecer ou firmar conexões, pode ser que você encontre com algumas pessoas também que tenham uma energia, às vezes, que é uma energia confiante, é uma energia expansiva, é uma energia, sabe, que é outra vibração. E aí você se espelha nessas pessoas e você pensa, ai, por que que eu não sou confiante? Por que que eu não consigo me colocar em ação, não consigo manifestar os meus sonhos, não consigo ser criativa, não consigo ter essas ideias? E aí você fica se comparando, fica se projetando em alguém que está ali bem resolvido, que está brilhando, que está expandindo, que está crescendo, e você cada vez fica mais mal resolvido, né? E acaba cavando a própria cova, caindo no próprio buraco. Então você pensa, ah, eu quero tal coisa, eu gostaria de chegar em tal lugar, eu gostaria de X coisas, mas realmente no interior você talvez não está confiando que é capaz, e inclusive fica com essas questões de comparação. E você não está se olhando no espelho e vendo tudo que você tem, tudo que você já é, tudo que você já viveu. Então, às vezes, né, a gente vê os outros e a gente pensa, nossa, que ideia legal, nossa, que pessoa criativa, nossa, que histórias legais que essa pessoa conta, principalmente quem é empreendedor, trabalha com internet. A gente sempre fica vendo o outro e pensando sobre isso, mas a gente não conhece o que está por trás do outro. A gente não percebe que nós também temos histórias incríveis para contar, que você também tem toda uma vivência, toda uma jornada, tudo que você já passou, já experimentou, experienciou e que formam quem você é hoje e que talvez você só não está conseguindo estender isso para o mundo, aqui na carta do mundo. Então você tem sim muitas potências, você tem muitas histórias, você tem uma jornada. O mundo ele é a última carta dos arcanos maiores. Então ele fala de toda essa jornada, de todo um processo de amadurecimento, de muitas coisas que você já viveu e que talvez você não está tendo um olhar carinhoso para tudo isso. Talvez você está vendo tudo assim picotado e vendo tipo, ai, teve aquele período da minha vida e não está conseguindo unir tudo isso em algo maior e perceber que tudo isso forma quem você é hoje, que tudo isso faz parte das suas experiências, das suas vivências e que tudo que você viveu, só você viveu. Talvez outras pessoas tenham vivido coisas parecidas, mas nunca da mesma forma. Então a sua visão é única, as suas ideias são únicas. E quanto mais você projetar isso para fora e ficar olhando para o externo, para os outros, para talvez o coleguinha ou algum concorrente, você não está focando a sua energia em você. E aí é óbvio que você vai se sabotar. Que ao invés de crescer, de expandir, de se sentir grande, de se sentir capaz, você vai se sentir cada vez menor. Então aqui existe também essa oportunidade de transformação nesse sentido da sua autoconfiança, do seu empoderamento, e que isso pode vir através dessas conexões. Então pode ser que você encontre com algum mestre, com algum mentor, com alguém que facilite talvez alguma vivência que te ajude nesse processo, com alguma pessoa que você tenha conversas, que vocês tenham trocas e que te ajude nesse processo, com algum relacionamento que te exalte, que te faça se sentir a pessoa poderosa que você é. E aí você se sente mais confiante, você transforma essa relação do seu amor próprio e da sua autoconfiança, porque sem amor próprio é sim muito difícil. Quando a gente não se ama, não se reconhece como a gente merece, tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais desafiador. Então, aqui tem essa transformação nesse sentido de você se ver como completo e de que essas pessoas que chegam até você, elas não chegam para te completar. Elas chegam, na verdade, para despertar partes suas que talvez hoje você não está consciente e quando acontece esse contato, você passa a se conscientizar, você passa a mudar o óculos, mudar a fase, inverter a forma que você está vendo e ver, tipo, meu Deus, então eu fui assim, fui isso, por todo esse tempo eu não estava vendo. Talvez até você vendo, né? Inclusive, fica essa dica desse exercício, você vendo às vezes as suas fotos, a sua galeria, arquivo de stories, publicações do Insta, e vendo quem você era há X anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e quem você é hoje.
E talvez você olhe e você perceba com carinho, tipo, como eu fazia coisas interessantes, como talvez eu tive ideias criativas, como, enfim, eu agia com mais leveza comigo mesmo, ou como que isso vem se transformando, né? De como hoje você está uma pessoa que talvez você sonhou por tanto tempo e que hoje você não está vendo, não está valorizando, mas talvez você tenha alcançado coisas que por muito tempo foram seu desejo, entende? Então, olhe com carinho para quem você foi, para quem você está sendo e para quem você vai ser. Tudo bem que quem você está hoje talvez não seja, né, a sua meta, não seja o seu auge, mas nunca vai ser, sempre vai ter possibilidade de ser mais e mais, e de crescer, e de se desenvolver, se autoconhecer. Então, se olhe com esse carinho e entenda que, por mais que hoje talvez você não esteja da forma que você gostaria, mas você tem as ferramentas e você está no caminho para se tornar essa nova versão. Agora eu vou tirar aqui com o tarô do Osho um direcionamento de como fluir para alcançar, né, essa transformação, essa maior autoconfiança, essas conexões. Talvez hoje, inclusive, você tenha algumas conexões na sua vida que talvez não fazem muito sentido. Às vezes, né, a gente se sente um pouco sozinho, dependendo da sua jornada, para algumas pessoas, né, isso pode ressoar. Então, talvez cheguem pessoas, pode ser à distância, pode ser presencialmente, que te façam despertar novos lados, novas percepções, novas perspectivas. Então, não fuja de estar com outras pessoas. Sempre que talvez você tiver uma oportunidade de estar, às vezes, em uma reunião, em algum encontro online, em algum encontro presencial, em alguma vivência, em algum grupo, seja o que for, não perca essa oportunidade, porque talvez hoje você olhe ao seu redor e você se sinta sozinho, mas talvez é porque você não encontrou a sua tribo ainda, você não encontrou as pessoas que ressoam com a sua essência, mas isso está sim a caminho, pode ter certeza. Então vamos lá, tarô, como fluir, como fluir. Uma carta, por favor. Como fluir. Repressão. Ok, um 10 de paus aqui também, 10 de fogos. Então, talvez hoje você esteja realmente nessa energia de se reprimir, de se encolher. Lembra quando eu falei que você vai se encolhendo, vai se tornando cada vez menor ao invés de expandir? É como se fosse isso aqui. Você está com esse desafio de autoconfiança, você está com esse desafio de se sentir capaz, de se sentir merecedor. E aí o que acontece? Você se encolhe, você se reprime, você não se permite viver as experiências que estão aí para você, as experiências que muitas vezes lhe são ofertadas. Então a repressão fala muito sobre isso, sobre os nós, sobre as cordas que nós mesmos nos prendemos. E que isso vem muito sim desses condicionamentos, vem muito assim desse exterior, dessa falsa visão que criamos sobre nós mesmos e que vem desses condicionamentos da sociedade, da nossa família, enfim, né, das nossas vivências. E aí a gente vai acreditando que somos de tal forma e vamos vestindo essas máscaras e vamos nos reprimindo. Então, às vezes você tem alguns desejos, você tem algumas vontades, você gostaria de viver certas coisas, mas realmente internamente você não acredita que é para você, porque talvez você tenha medo do julgamento, porque talvez você mesmo se julgue, ou talvez seja tão inconsciente que você nem percebe. Você jura que você deseja, mas lá no fundo, talvez você nem deseje tanto assim. Talvez nem seja um desejo seu, talvez seja um desejo da sua mãe, da sua família, do seu pai. Talvez você só viu outra pessoa vivendo aquilo e você acha que é para você, quando na verdade não é o que você realmente deseja, daquela forma visceral, com aquele brilho no olho. Então, tem muito aqui essa energia da questão do seu fogo interior, do seu poder de ação, de que hoje talvez, né, você se sente um pouco sem saída em algumas questões, você sente que as coisas não estão andando como você gostaria, você sente que você tem sim talvez muitas ideias, que as coisas acontecem internamente, mas tem essa dificuldade de trazer para o externo, de materializar, de manifestar.
tem as ideias, tem o poder criativo, mas não está acontecendo esse link entre o mundo do pensamento e o mundo material. E isso vem muito, sim, desse processo, né, de falta de confiança, de falta de amor próprio e dessa sensação de incapacidade, que pode ter certeza que é só uma sensação, que não é uma realidade, e que se hoje você está assim, isso não é uma verdade absoluta. Você pode trabalhar sobre isso, mas o primeiro passo é identificar, o primeiro passo é se tornar consciente. Então, torne-se consciente das suas repressões, torne-se consciente do que não te deixa ser confiante. Antes eu ia falar confiante, e seria interessante dizer torne-se confiante. Eu fui falar torne-se consciente, mas torne-se confiante também cabe muito aqui. Torne-se confiante, confie em você. Confie nos seus potenciais, confie na sua visão de mundo. Não deixe que, talvez as vezes que não deu certo antes, reflitam no hoje. E isso cabe, né, aqui para relacionamento amoroso, cabe para parcerias também, como a gente já falou. Talvez às vezes você não se permite entrar em um novo relacionamento porque você foca no que você já viveu lá no passado. Aí você pensa, ai, se eu me frustrar de novo, ai, se for assim de novo, ai, se seguir tal padrão de novo. Não foca no que você já conhece, não foca no que você já viveu. Pensa que pode ter algo novo aí para você, que pode te surpreender e muito. Talvez uma parceria de negócios, uma parceria de trabalho também. Não foca nas experiências desafiadoras, não tão boas que você já teve. Pense que sim, pode dar muito certo, pode trazer muito retorno e te ajudar a despertar essa potência do que você já é, do brilho que você já tem. E você é sim um ser completo, um ser criativo, um ser cheio de potenciais. E que só está realmente precisando se tornar consciente, mas confiante das suas sombras, dos seus desafios, para que você consiga brilhar, expandir e crescer com toda a sua potência. É isso para esse primeiro grupo. Eu agradeço e que você possa manifestar, possa alcançar e viver essas oportunidades de transformação que estão disponíveis para você. Vamos agora então para o grupo 2, cristal de quartzo, e vamos entender então quais são as oportunidades de transformação, quais são as transformações disponíveis para este grupo. Então vamos lá, tarô. Duas cartas, duas energias iniciais aqui, relacionadas ao portal, a essa oportunidade de transformação que existe aqui para estes seres. Então vamos lá? Quais são aqui, tarô, as duas energias de oportunidade? Por favor. Caiu uma carta, eu vou aceitar. Cavaleiro de Ouros saiu também na leitura anterior, bem interessante. Mais uma, tarô, mais uma oportunidade aqui, por favor, nos mostre. Qual é a oportunidade que existe aqui para esse grupo? Uma oportunidade. O Sol, meu Deus, nossa, que lindo! Então a gente tem aqui, né, começando com esse Cavaleiro de Ouros e com a carta do Sol, me vem muito que existe uma oportunidade de brilhar, de expansão, de crescimento, de prosperidade, de abundância, e isso, né, pode se estender a qualquer setor. Me vem muito aqui a questão do material, até porque saiu nessa carta de ouros aqui, e como se fosse você indo alcançar essa moeda, indo alcançar essa oportunidade, indo alcançar talvez um novo emprego, uma promoção no seu emprego, ou talvez novas ideias, novas oportunidades, algo que vai te ajudar a crescer e expandir. E aí aqui o Sol só confirmando isso, de que sim, existe muito potencial, existe muito brilho, existe muito conhecimento, existe muita abundância interna e que está cada vez mais se expandindo para o externo. Então é como se você estivesse vivendo um momento onde você internalizou muita coisa, onde você conectou muita coisa, talvez estudou bastante, absorveu bastante conhecimento,
teve algumas vivências, fez algumas conexões e agora você começa a expandir, a colocar isso para fora, levar isso para o mundo. Então existe aqui sim uma oportunidade de ganhos, inclusive ganhos materiais, de crescimento, de florescimento. E então, se hoje você vem, né, com a ideia de dar algum passo, de colocar algo no mundo, de talvez fazer algum movimento, isso aqui é mais do que uma confirmação de que tem tudo para dar certo, tem tudo para prosperar. É como se você estivesse nesse momento do seu auge, do seu brilho, do seu período fértil, digamos assim, num sentido fértil, de fertilidade mesmo, de abundância. E aqui a gente pode também estar falando para algumas pessoas na questão também de relacionamento, de questões mentais, um momento onde você está bem, onde você está tendo essa oportunidade de transformação, de perceber esse brilho, essa alegria, de se permitir viver essa alegria. Então, talvez, se você, para algumas pessoas aqui, tem uma tendência a não conseguir viver as coisas boas da vida, a achar tipo assim, ai, tá tudo muito bom, tá estranho. Cuidado com isso. Tá tudo bem estar tudo muito bom, é para ser assim, na verdade, é para estar tudo muito bom, porque a vida não é para ser complicada, não é para ser desafiadora. Claro, existem os desafios, mas a gente não pode fazer deles muito maiores do que eles realmente são. Então, se permita ser feliz, se permita aproveitar isso que você está vivendo. Se permita, sabe, comemorar, celebrar, sair, compartilhar com seus amigos, dançar em casa, pular, sorrir, chorar, cantar. Se permita viver tudo que vem acontecendo hoje. Se permita viver esse florescimento, porque a vida é feita de altos e baixos, são ciclos, uma montanha russa. Então, hoje você está nesse momento de expansão. Talvez daqui a umas semanas, uns dias, uns meses, você viva um novo ciclo, um momento de mais baixa, um momento desafiador, e isso é o movimento natural da vida. Então, hoje, da forma que você está hoje, com o que você tem hoje, celebre. Se permita ser feliz, se permita celebrar, comemorar, entende? Não fica esperando a hora que as coisas vão sair do controle, a hora que as coisas vão desandar, a hora que esse pico vai descer, porque isso vai acontecer, é um movimento natural. Ninguém vive no pico, no auge o tempo inteiro. Mas já que hoje você está no pico, você está no auge, se permita viver isso, se permita florescer e viver essa transformação de até mesmo mudar a sua frequência, a sua vibração, de se ver como uma pessoa merecedora de estar vivenciando tudo isso. Começamos aqui com essas energias muito lindas, de muita abundância, muito brilho, né, gente? Que lindo! Agora vamos entender aqui então quais são os possíveis desafios e quais são as potências dentro dessas transformações aqui disponíveis. Então vamos lá. Quais são os possíveis desafios, Tarô? Nos mostre, por favor. Desafios, uma carta. Desafios. Rei de Paus, meu Deus, a mesma carta que saiu na leitura anterior. Ok. E as suas potências? Quais são as potências para esse grupo? Vamos lá, Tarô. Potências. Potências. 8 de paus. Ok. Então, vamos lá. A gente tem aqui a carta do 8 não. Primeiro, né, do rei de paus, depois o 8 de paus. E esse rei, ele cai como desafios e o 8 cai como potências. Então, me vem essa questão aqui nos desafios, muito semelhante à leitura anterior, à leitura da opção 1, da opção ametista, de que, eu até falei ali anteriormente, né, de que talvez, às vezes, você não se permite brilhar, às vezes você fica esperando pelo próximo momento, esperando pelo momento onde as coisas vão descer, onde a energia vai baixar, onde as coisas talvez fiquem mais desafiadoras, porque talvez você esteja acostumado com essa frequência. E talvez isso venha muito de hoje, talvez você não se sentir muito merecedor, não se sentir capaz, não sentir que você dá conta também, sabe? Então, às vezes as coisas estão bem, estão no ápice, tá tudo brilhando, tá tudo lindo, mas você fica
encontrando problema onde não tem. Meio que isso, assim, é um puxão de orelha mesmo. Para de encontrar problema onde não tem. Para de tornar as coisas maiores do que elas realmente são. Para de fazer tempestade em copo d'água. Você é sim merecedor, sabe? Você é capaz, você merece viver tudo que há de melhor. E quando os desafios surgirem, você vai conseguir lidar com eles, porque essa é uma das suas potências, inclusive. Então, quando as coisas saírem do controle, você vai conseguir lidar, você sempre conseguiu lidar e não vai ser diferente. Então, se permita viver essa alegria, essa expansão, esse florescimento, essa fertilidade, essa abundância que você está vivendo hoje. E isso pode ser em diferentes níveis, claro, pode ter gente que está vivendo uma abundância de, sei lá, estar recebendo muito retorno, muito dinheiro. Para outros, a abundância pode ser estar recebendo muito amor. Para outros, a abundância pode ser ter uma mesa com comida gostosa, com comida nutritiva. Para outros, a abundância pode ser chegar em casa, ter um lugarzinho confortável para dormir. Então, a abundância vem de diferentes formas. Saiba olhar para toda a abundância que você tem hoje. Pare de olhar para a falta, pare de olhar para a escassez, pare de olhar para isso tudo. Inverta a fase e veja a parte meio cheia desse copo e não só a parte que está vazia. Veja tudo que você já tem, tudo que você já é. E veja que você é sim merecedor e que você tem muitas potências internas e que mesmo, né, que surjam os desafios, essas potências elas sempre vão estar aí dentro. Então, às vezes, eu sei que é difícil a gente manter um pensamento, né, um pensamento mais positivo, um pensamento mais confiante diante de algumas situações, mas essa é a única saída. A gente não pode se deixar levar pelo caos, se deixar levar pelo desespero. Não, a ideia é que a gente consiga sempre ver as outras perspectivas, ver as outras possibilidades, ver o que tem de bom lá para nós. Então, se permita aproveitar esse momento, se permita viver tudo isso, viver essa fase que está aí para você, se sentindo sim merecedor, sentindo que é isso, sabe? Se isso está acontecendo hoje é porque isso é para você. E não fica esperando o momento do caos, o momento onde as coisas vão, assim, talvez desandar, onde talvez, para algumas pessoas, pode ser que você viva, sim, alguns problemas constantes, alguns desafios constantes. E aí você sempre fica nessa, né, de tipo, ai, mas eu sei que amanhã vai estar foda, amanhã vai desandar, amanhã eu vou ter um problema. Amanhã é outro dia. Tudo que existe é hoje, o aqui, o agora e o presente. Cuidado com essa ansiedade, com essa ânsia, sabe? Por prever o que vai acontecer. Para de tentar prever, para de tentar ver, tipo, e achar que você sabe de tudo, que só porque você já viveu de tal jeito, você já viveu tal padrão, isso vai se repetir, porque não é assim. A vida é imprevisível, na verdade. A parte previsível é uma pequena porção. E é que nas suas potências a gente tem esse 8 de paus, demonstrando que você tem essa potência de dar conta, que talvez as coisas às vezes saiam do controle, às vezes esse furacão da vida mexa com você, mas você dá conta sim. Você tem todas as capacidades, tem todas as ferramentas, tem tudo o que você precisa internamente para dar conta. Então, pode ser que às vezes fique um pouco desesperador, pode ser que você se sinta, né, como essa bruxinha aqui, com esse semblante, essa feição de que, sabe, que vai perder algo, que, sabe, que não vai dar conta, que esse furacão vai levar tudo, vai passar por cima de você, vai te derrubar. Não, a sua potência é conseguir, entendeu? Claro que com organização, mudando a frequência desse seu pensamento, com autoconfiança, olhando para as suas virtudes, para o que você tem de bom, para, sabe, as coisas boas que você vai dar conta sim. Talvez você tenha uma característica de, sei lá, ser uma pessoa organizada que vai conseguir estipular os seus prazos, as suas metas, ou talvez você seja uma pessoa criativa que vai conseguir achar uma solução para a resolução do teu problema. Então, você vai dar conta. Independente do que você está vivendo aí hoje, aproveite o que está acontecendo agora, não pensa muito no amanhã, claro, se organiza, planeja, mas não fica tentando prever. Aproveita o que está acontecendo hoje e o amanhã é outro dia. Vai fazendo 1% a cada dia.
Não tenta dar conta de tudo de uma vez só, sabe? Tenta se organizar, se planejar, ver por essa perspectiva ampla de espaço-tempo e entender que tem tempo para tudo, que você dá conta sim, que você já deu conta tantas outras vezes e que dessa vez não será diferente. Não deixe que esse furacão seja maior também do que ele realmente é. Talvez ele nem seja um furacão tão grande assim. E você, com a sua perspectiva de inseguranças, de medos, de bloqueios, está vendo esse furacão de uma forma muito mais imponente do que ele realmente é. Entende? Então não se deixe desesperar. E siga firme, siga seus planos, siga vivendo cada dia, aproveitando cada oportunidade, cada coisa que vem chegando até você. E não deixe os furacões da vida te engolir. Então agora, como fluir? Qual o direcionamento, Tarô, para esse grupo? Como fluir? Nos mostre, por favor, qual é o direcionamento. Uma carta, por favor. Como fluir? O experienciar, que lindo! Então, me vem muito essa energia aqui de realmente experienciar, assim como o sol já mostrava. Se permitir viver, se permitir experienciar, experimentar o mundo. Cultivar experiências, trocar experiências, trocar ideia, viver a vida da forma que ela é, com seus altos e baixos, com os seus ciclos, com esse momento da expansão que você está vivendo hoje, mas talvez com o recolhimento que você vai viver amanhã ou depois também. Então, experiencie, crie, se coloque no mundo. Você também está vivendo esse momento que é de expansão, que é realmente essa oportunidade, né, essa transformação de muita expansão. Não deixe de colocar os seus projetos, os seus planos no mundo. É um momento, sim, muito propício. Então, se você está com alguns planejamentos, está com algumas metas, está com algumas ideias, coloque no mundo. Estenda para o mundo. Não fique, aqui no fundo a gente ficou com o adiamento, inclusive. Não fique adiando, não fique deixando para depois. Aproveita que hoje a energia está em alta. Aproveita que hoje você está em expansão e faz o que precisa ser feito hoje. Isso, inclusive, é algo que se encaixa muito, né, para a questão de criatividade, que eu falo muito. Então, a criatividade, ela é esse ciclo como tudo na vida. Um dia a gente vai estar super criativo, outro dia não. Então, não deixe para amanhã se você está criativo hoje. Não deixe para amanhã se você está com vontade de fazer hoje, se você está com brilho no olho hoje. Coloque no mundo, se jogue, sabe? Experiencie, aproveite esse momento que você está vivendo. Isso pode te trazer ótimos retornos, tanto financeiros como de outras formas também, de aprendizados, de percepções. Então, se permita, sabe? Se permita viver a vida dos seus sonhos, se permita se colocar em ação, se permita estender o seu poder criativo para o mundo. Se permita experienciar, se permita curtir cada momento. E aproveitar que hoje está tudo bem, tá tudo bem. Eu venho aqui para te afirmar, está tudo bem, sabe? Aproveita isso. Deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, dorme tranquila. Amanhã é um novo dia. Se tiver tudo bem, que delícia. Se não tiver tão bem assim, você vai superar e vai chegar um novo dia. Então, tem uma frase que fala, né, que a única coisa que perdura é a mudança. Então, um dia após o outro, tudo muda, tudo é cíclico. E não fica pensando muito no futuro, muito no depois, muito no dia de amanhã. Vive o hoje, vive o agora. Se joga nessas experiências e se permita. Com certeza vai valer muito a pena. Essa é a mensagem aqui então para o grupo 2, Cristal de Quartzo. Aproveite esse momento, aproveite essas oportunidades e viva toda essa expansão que está acontecendo aí. Eu agradeço profundamente por essas mensagens, por poder levar esses direcionamentos até vocês, até as pessoas que estão precisando e que vão receber dessas mensagens nesse momento. Eu acredito profundamente nisso, que nada está solto no universo, nada é por acaso, e que essas mensagens, essas energias vão alcançar exatamente as pessoas que estão precisando delas.
É isso, então. Gratidão, gratidão e gratidão.